Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo e amado Deus. Pai, bendizemos teu santo nome e agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua provisão. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela saúde, pelo sustento. Obrigado, meu Pai, pela habitação, a casa que temos para morar. Obrigado, Pai, pelo emprego, serviço, trabalho. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. E muitas vezes, até mesmo quando não merecemos, por amor e misericórdia, o Senhor tem renovado sobre nossas vidas a cada manhã. E assim, meu Pai, através das suas misericórdias, não somos consumidos. Santo Deus, reconhecemos o quanto precisamos de Ti e que sem o Senhor não somos nada e que nada podemos fazer. Por isso recorremos também a Ti, ó Deus, pois o Senhor conhece a nossa fraqueza, conhece as dificuldades, sabe de tudo que temos enfrentado em nossas vidas. Pai, vem depressa nos socorrer, Senhor, pois muitas vezes estamos cercados por problemas, por situações que fogem do nosso alcance. Mas sabemos que para o Senhor, Deus, não existe o impossível. Pai Santo, amado Deus, fala, meu Pai, aos nossos corações nesta manhã de hoje, através da sua santa e poderosa palavra. É o que pedimos de todo o coração. Pai, eu lhe peço, Deus, abençoa cada uma destas pessoas que vai receber esta mensagem, que vai ouvir esta oração, que elas sejam alcançadas, não somente tocadas, mas impactadas pela Tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte frase: faça uma prova de Deus. Você já ouviu isso por aí? É muito comum, é muito habitual algumas denominações, religiões proporem isso aos irmãos, aos membros das congregações, né? Fazer uma prova de Deus. Mas a pergunta aqui é o seguinte: é possível fazer prova de Deus? Qual é o sentido disso, né? Então tem muitas pessoas que levam isso e fazem uma prova de Deus, né? Então elas estabelecem algumas promessas, alguns votos e fazem uma prova de Deus, dizendo assim muitas vezes que farão tal coisa ou se propõem a realizar tal situação para que Deus seja provado, Deus seja instigado, Deus seja incitado a realizar aquilo que aquela pessoa em si está querendo. Isso serve também e se enquadra dentro dos sacrifícios insuficientes, a qual lemos esses dias no livro de Hebreus. Quando as pessoas tentam fazer prova de Deus, eu vou fazer uma prova de Deus. Então as pessoas vão lá e quando elas determinam que vão fazer uma prova de Deus, elas se propõem a fazer algo. Em troca, elas querem, de uma certa forma, pressionar Deus a trazer uma resposta sobre aquilo que elas estão ali realizando. Não é mais ou menos assim que funciona? Bom, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Sobre fazer prova a Deus e da onde que vem isso? Eu quero que você leia comigo
o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, para que você possa entender as palavras de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Em outras traduções bíblicas estará escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falte mantimento à minha casa, e provai-me nisto, se eu não abrir sobre vós as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Primeira coisa que a gente precisa entender: a conotação da palavra provar. Essa palavra provar, a qual é atribuída aqui nas Escrituras Sagradas, aonde Deus nos direciona, nos incita a provar, ele não está dizendo que devemos prová-lo no sentido de tentá-lo, no sentido de desafiá-lo. Não se pode desafiar Deus. Não se pode tentar o Senhor Deus. Veja o que está escrito no livro de Deuteronômio 6:16, onde está escrito assim, ó: não tentareis o Senhor vosso Deus. Então, não é este tipo de prova a qual Deus se refere quando ele fala isto em Malaquias 3:10. Jesus também, quando tentado no deserto, no livro de Mateus capítulo 4, ele também diz isso a Satanás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, ou em outras traduções, não provarás o Senhor teu Deus. Não é no sentido de desafiar Deus, de tentar barganhar com Deus, de tentar trocar com Deus, de tentar pressionar Deus, de tentar encurralar Deus. Ou seja, olha, eu vou aqui fazer um jejum, eu vou trazer aqui os meus dízimos, as minhas ofertas, eu vou aqui sacrificar o meu carro, eu vou ofertar a minha casa, eu vou ofertar o terreno que eu vendi, eu vou ofertar tudo isso, eu vou provar Deus nisso. Eu vou praticamente, na ideia dessas pessoas, na ideia da teologia da prosperidade, eles querem obrigar a Deus a responder às suas ações de ofertas e sacrifícios, sendo esses sacrifícios e ofertas insuficientes. Eles querem obrigar Deus a trazer o resultado que eles buscam através das suas ofertas. Então não é esse tipo de prova. Quando Deus diz assim, olha, e provai-me nisto, ou fazer prova de mim nisto, você vê que ele direciona, ele especifica sobre a relação entre dízimos e ofertas. A grande questão é que ele abre as janelas dos céus e derrama sobre vós bênçãos sem medidas. Mas quando Deus diz assim, provai-me nisto, ele está dizendo, e me experimentai nisso. Ou seja, e experimentai a minha bondade nisto, a minha recompensa nisso, a minha benignidade nisto. Então quando Deus diz assim, olha, trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor e provai-me nisto, ou fazer prova de mim nisto, ele não está dizendo e fazei prova de mim no sentido de me desafiai nisto, ou me provai nisto se eu não vou responder a vocês em dobro. Não, ele está dizendo assim, olha, e provai-me nisto, ou seja, cumpra o seu papel com as suas responsabilidades. Seja caridoso, seja piedoso, seja voluntário, seja amistoso. Então seja responsável para com a minha obra, seja responsável para com a casa do Senhor, seja
tenha responsabilidade com as coisas de Deus, trazendo ali sim os seus dízimos e as suas ofertas, e experimentai a minha bondade nisto, e provai-me nisto, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, se eu não abrir sobre vós, né, as janelas dos céus. Essas janelas dos céus são janelas que são abertas sobre a vida daquele que não somente é fiel, mas aquele que entendeu que o dinheiro não é a coisa mais importante deste mundo. Afinal de contas, o ídolo maior deste mundo hoje é o dinheiro. A maior idolatria se dá em torno do dinheiro. E através do dinheiro nascem outras coisas além da idolatria. A corrupção, a ambição, a matança, a desordenança. Tudo isso. Então o que acontece? Ele está dizendo assim: quando eu for prioridade em sua vida, quando eu for o que há de mais importante em sua vida, né? Você vai ver que você não vai viver mais numa busca desenfreada por dinheiro. É o que acontece. As pessoas hoje vivem numa busca desenfreada por dinheiro, fazem loucuras pelo dinheiro, se matam por dinheiro, morrem por dinheiro. Então abandonam muitas vezes famílias por causa de dinheiro, se corrompem por causa de dinheiro, vendem-se por causa do dinheiro, se prostituem por causa do dinheiro. Você está entendendo que a busca pelo dinheiro é uma busca desenfreada? Quantos pais de famílias, quantos homens não perderam as suas mulheres, os seus casamentos e os seus filhos por causa dessa busca desenfreada pelo dinheiro? Você está entendendo? Então, assim, Deus aqui ele está estabelecendo alguns limites. Quais são esses limites, né? Ele está dizendo, olha, você não pode viver a sua vida numa busca desenfreada por dinheiro, porque existem coisas mais importantes do que isso. Até porque não adianta nada você juntar todo o tesouro neste mundo, mas não juntar tesouros no céu. Então ele está estabelecendo esse limite, dizendo assim, através desse parâmetro, olha, trazei seus dízimos, as ofertas, à casa do Senhor, para que a boa obra continue, para que a engrenagem do reino de Deus, a boa obra, ela alcance mais pessoas. É uma questão de responsabilidade. Então, assim, tem muita gente, eu sei que hoje em dia, eu vou falar de uma forma mais clara, né? Confundem as situações, dizendo assim, mas eu vou estar ali dando dinheiro para o pastor, vou estar ali ofertando ali para o padre, vou estar ali alimentando, enriquecendo o pastor, enriquecendo o padre, enriquecendo o líder religioso. É claro que há muita exploração da fé nos dias de hoje. Então, tem pessoas que vivem apenas disso, né? Do manejo de dízimos e as ofertas. Mas nós, como cristãos, devemos ter um entendimento de como sobrevive uma igreja nos dias de hoje, né? Então, assim, tem muitas pessoas que têm o quê? A ideia de igreja como empresa. Essa é uma ideia equivocada. Igreja nunca foi, nunca será empresa. Então preste atenção nisso. Por mais que ela tente se parecer com uma empresa, a igreja verdadeira, a igreja primitiva, é um ato de caridade, né? É atribuído à religião. Então o que entendemos como igreja? Igreja é um corpo. Igreja é uma família. São membros uns que precisam de outros, e se um se perde, ele faz falta para o resto da vida. Então, essa é a característica real da igreja. E qual que é a religião ideal para que uma igreja dessa permaneça firme? É a religião da caridade, das boas obras. Então Jesus ele diz, qual que é a religião correta? É a religião que cuida dos órfãos e das viúvas. Ele está atribuindo o funcionamento da igreja à caridade. Igreja que não pratica ação social, igreja que não vive em obras de caridade e para realizar caridade, são igrejas mortas. Elas podem ter
muitos membros, podem ter todos os equipamentos sonoros, podem ter canhão de luz, podem ter um estacionamento enorme, pode ter uma boa divulgação, um bom marketing, mas se essas igrejas não praticam assistencialismo, não praticam obras sociais, são igrejas mortas. O que dá vida para a igreja é as ações sociais, é visitar o pobre, é visitar o orfanato, é visitar o lar dos velhinhos, é visitar as comunidades carentes. Então, assim, quem me conhece sabe do que eu estou dizendo. Então, muitas vezes você vai visitar ali os jovens em biqueiras, lojinhas, esses lugares de pontos de tráfico. O que eles falam pra gente? Pô, ninguém lembra de nós. Então tem lugares que eles estão em alguns bairros e hoje em dia você vê o quê? Uma igreja em cada esquina, não é mesmo? Então há milhares de igrejas. Então às vezes você está aí dentro de um bairro, dentro daquele bairro, aquele bairro está cercado de igrejas, mas lá no núcleo daquele bairro, dentro daquele bairro, há pessoas abandonadas. Há pessoas abandonadas. Até porque hoje se criou uma ideia de que a igreja tem que sair para fora. Só que o para fora que a igreja quer sair é sempre para fora do país e nunca para dentro de si. Então muitas obras que eram para estarem sendo realizadas hoje aqui no Brasil não estão sendo, porque estão sendo direcionadas para outros lugares. E por que esse olhar tão atento para o lado de fora e nunca o olhar atento para o lado de dentro? Parece que o que é do lado de fora é melhor? Será que é isso mesmo? Será que quem está do lado de fora vê melhor também? Isso é uma mentira que inventaram para as pessoas. Não, quem está do lado de dentro é que sabe o que realmente acontece. Então, quando Deus ele estabelece esses limites, esses parâmetros, dizendo, olha, tenham responsabilidade com a obra. Trazei os dízimos, trazei as ofertas. Para que serve o dízimo? Para não faltar mantimento na casa do Senhor. Que tipo de mantimento? Que tipo de alimento a casa do Senhor necessita? A caridade. A caridade, a engrenagem, o funcionamento de uma igreja. Então, uma igreja que se preze, ela vai ser uma igreja que vai distribuir cestas básicas. Uma igreja que se preze, ela vai assistir o pobre, o necessitado. Não é somente pregar o evangelho, mas é não despedir com fome o faminto, porque quando Jesus está pregando ali para a multidão, ele olha, ele tem compaixão e diz assim, eu não posso despedi-los com fome, para que eles não padeçam no meio do caminho. A fé sem obra, ela é morta. Então, quando ele estabelece esses limites, eu quero que você entenda claramente isso, trazer o dízimo e a oferta à casa do Senhor não é na intenção de alimentar ou de enriquecer alguém que está lá dentro. Muitas pessoas deixam de ir na igreja por causa do dinheiro. O dinheiro é o que mais tem afastado as pessoas. Sabe por quê? Hoje em dia você vai em algumas igrejas e você escuta muito falar de dinheiro. Então, quando você vai nessas igrejas, há uma desproporção. Há um pedido exagerado dos dízimos e das ofertas. Mais ou menos assim, olha, preciso de 10 pessoas aqui que tenham R$1.000. Venham aqui na frente que eu vou ungir, vou abençoar a sua mão. Preciso aqui de 50 pessoas com R$500. Preciso aqui de 30 pessoas com R$5. Se você tem R$4, R$2, não tem nada, vem aqui na frente que eu vou abençoar a sua vida também. O que há de errado nisso? Quer dizer então que quem não tem nada é sempre deixado por último? Essa não é a igreja de Cristo. E o exagero em relação aos pedidos de dízimos e de ofertas, ao invés de arrecadar, tem afastado as pessoas. Porque o que eu mais escuto são pessoas dizendo para mim, Leandro, eu vou na igreja, mas a igreja só fala de dinheiro. É 30 minutos de louvor, 15 minutos de palavra e 40 minutos pedindo oferta e dízimo. Então há uma desproporcionalidade em relação a isso. Os dízimos, o pedido de dízimo de ofertas não deve ser algo tímido, mas deve ser algo transparente. É uma responsabilidade consciente. Irmãos, olha aqui. Aqui está a urna, está os dízimos e as ofertas. Se você tiver a responsabilidade, a consciência de estar contribuindo com a casa do Senhor, para que não falte mantimento nessa casa, amém. Tenha certeza que você será abençoado nisso. Você vai experimentar a bondade de Deus nisso.
mas não fazer prova de Deus. Não é possível você dizer assim, eu vou fazer uma prova de Deus. Isso não é bíblico. Isso não existe. Se contaram isso para você, dizendo assim que você precisa fazer uma prova de Deus, contaram uma mentira. E o pai da mentira é Satanás, ponto e acabou. Então você pega lá Deuteronômio 6,16, você vai ver que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não faça prova de Deus. Não é possível provar Deus. Não é possível testar Deus. Esse tipo de prova que as pessoas têm promovido, têm proposto para vocês, não é uma prova bíblica. Quando Jesus é tentado no deserto, Satanás vai tentar Jesus. Jesus deixa bem claro, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não provarás o Senhor teu Deus. Né? Porque o que Satanás fala para Jesus? Você não é filho de Deus? Se lança daí desse penhasco, se lança, se joga, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos para que eles te amparem e que você não tropece em pedra alguma. Ele está propondo para que Jesus se suicidasse. Você está entendendo isso? Porque se ele fizesse isso, Deus enviaria os anjos e não permitiria que isso aconteça. E o que Jesus responde para ele? Não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você aprendeu isso, meu irmão, ensinaram errado. A prova que Deus fala em Malaquias 3,10, e esse é o texto que a maioria das igrejas usam em pedidos de dízimos e ofertas, é uma prova de experimentar, de conhecer, de saborear, é provar, é degustar, é experimentar. Então, quando Deus diz assim, olha, trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, tenham responsabilidade com a obra de Deus, para que a engrenagem funcione. O que é esse funcionamento de engrenagem? Por exemplo, uma igreja que hoje paga um aluguel. Quem que vai pagar o aluguel dessa igreja? Você, irmão. Você, irmã. Como que você vai pagar o aluguel dessa igreja? Através dos dízimos e das ofertas. Um pastor, um líder religioso que está ali no comando daquela igreja, aconselhando pessoas, trabalhando ali em prol da vida de pessoas. Aquele homem, aquela mulher, eles necessitam de um salário para sobreviverem. Também tem filhos, também tem famílias. Há algo por detrás da cortina. Então o que acontece? Hoje em dia ninguém vive mais como João Batista. No deserto, comendo gafanhoto, mel, silvestre. Não. Porque são diferentes, são realidades. E não existe neste mundo alguém que se compare como João Batista entre os homens. Então, preste atenção nisso. Eles também têm as suas necessidades. Os obreiros, os diáconos, os pastores. E o que vai suprir essas necessidades financeiras? O dinheiro que entra do dízimos e das ofertas. Ponto. Suprir as necessidades. Agora, o enriquecimento da obra de Deus não é o enriquecimento próspero bíblico. E muitas vezes é ilícito. Até porque há uma contradição muito grande. Quando você vê um pastor dentro de uma igreja, com carro importado, com ternos caros de 5 mil reais, vivendo e se degustando toda semana no churrasco, enquanto membros ali dentro estão dependendo de uma cesta básica para alimentar os seus filhos, porque estão desempregados, estão passando por, às vezes, situações de saúde, não tem condição de estar trabalhando. Então, a igreja de Cristo não tem esse contraste. É como se fosse um corpo. E este corpo, vamos supor, o corpo físico, ele vai na academia e ele vai malhar só esse braço. Ele vai fazer a malhação só desse braço. Esse braço vai ficar forte, musculoso. E aquele outro braço vai ficando magrinho, as pernas magrinhas. O restante do corpo vai ficando magrinho. Aquele braço vai crescendo, vai ficando ali forte. Só que o restante não acompanha. Então a igreja de Cristo, ela cresce em conjunto. Não somente o pastor, mas o diácono, o obreiro, o irmão, o servo. Todo mundo cresce junto. É a igreja que, você lembra?
aonde a igreja que o apóstolo Pedro, que os discípulos propuseram para as pessoas, aonde aquele que tinha mais, ele vendia aquilo que tinha e repartia com os que não tinham, para que todos pudessem ter em igual. Agora eu te pergunto, quem faria isso nos dias de hoje? O mundo que é totalmente voltado para o dinheiro. Ninguém faria isso hoje. Então assim, nós todos temos que ser realistas em relação, em tocante à fé, porque a nossa fé ela é racional além de ser sobrenatural. Ela é racional. Então precisamos ser transparentes em relação a isso. Tem gente que fala e que não vai na igreja porque o pastor só pede dízimo e dinheiro. E aí ele olha lá o pastor com carro novo importado e o que ele vai falar? Eu não vou ficar pagando gasolina para ficar andando de carro importado, não. Não é carro novo, não. Olha o meu carro velho. Eu vou ficar dando dinheiro na igreja. Então, assim, você não precisa ficar arrumando pretexto. Você precisa ser consciente e transparente. Da mesma forma que a instituição religiosa ela tem a obrigação de ser transparente. A coisa mais difícil que tem é você ver um pastor fazer um culto aonde um culto de instrução, aonde que ele vai abrir as contas da igreja para todos os membros, dizendo: ó, irmãos, esse mês aqui a gente arrecadou aqui, ó, 100 mil reais de dízimos e ofertas. Gastamos tanto com a manutenção do prédio, pagamos tanto de aluguel, pagamos tanto de água, pagamos tanto de luz, eu recolhi o meu salário que foi X, tivemos despesas extras. A igreja, hoje em dia as pessoas pregam que a igreja é empresa, né? Ela é empresa na cabeça dessas pessoas até esse ponto, mas na hora de abrir as contas da empresa e fazer a prestação de contas, são poucas. Eu dificilmente eu vi igrejas que fazem prestação de contas, que o pastor faz prestação de contas. Então fica tudo muito, as coisas ficam muito assim na interrogação, aonde se abre leques para questionamentos. Você está entendendo isso, meu irmão? Então, assim, é de uma forma respeitosa que eu quero esclarecer isso, porque assim, usam-se o texto de Malaquias 3:10 de uma forma errônea, para iludir as pessoas. Então, você vai lá na igreja e eles vão falar assim: olha, irmãos, está escrito lá em Malaquias 3:10, trazeis os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que não falte mantimento na sua casa, e provai-me nisto, se eu não abrir sobre vós as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É como se Deus estivesse dizendo: vem, me prove nisso. Eu vou abençoar a sua vida, eu vou te dar em dobro, eu vou te retribuir, eu vou te satisfazer, eu vou fazer os seus desejos se tornarem realidade, eu vou fazer os seus sonhos se tornarem realidades. Me prove nisso, venha me provar nisso. Deus não precisa disso. Deus não fica mendigando dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é o dono de ouro e da prata. Deus está falando aqui de responsabilidade e consciência. Você sabe o que a obra de Deus precisa, a engrenagem, como que funciona. Tenha responsabilidade, tenha consciência, simples assim. É justo é digno o trabalhador do seu salário. É justo que um pastor, que um obreiro, que um homem da fé que vive ali para servir a casa do Senhor, que ele tenha o seu salário. Só que da onde que vai vir esse salário? Ele precisa comer, ele precisa se alimentar, não precisa? Então, assim, ele precisa tirar dos seus dízimos, das ofertas. O que as pessoas fazem é que às vezes não, muitas vezes, eles vão lá e vão extraviar. Eles vão sair do que é necessário para querer um enriquecimento. E ali eles se perdem. Aquela historinha que você escuta lá, assim, ó, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Isso é uma verdade. Então tem pastores que se tornaram poderosos dentro das suas igrejas. Por quê? Porque eles enriqueceram. E agora eles já não trabalham mais para a igreja, e sim se sentem donos da igreja. São coronéis de igreja. Então entenda tudo isso.
Da mesma forma, o prédio, a obra, a manutenção de tudo isso é responsabilidade de todo o corpo. É de todo o corpo. Todos que fazem uso daquele corpo. Então assim, meu irmão, já terminando aqui, resumindo. Nós não precisamos ter constrangimento para falar sobre essa questão de dízimos e de ofertas. É claro que existe uma exploração da fé, onde as pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, estão gastando tudo que tem, dando tudo que tem por causa de ofertas insuficientes, por causa de um ensino religioso enganador, onde elas atribuem a sua oferta a uma recompensa. Então elas ofertam e sacrificam para receberem algo em troca, e quando isso não acontece, elas se voltam contra Deus. Você já reparou isso? Quando a pessoa ela vai lá e ela oferta, participa da campanha, e ela faz um pedido ali naquela campanha de algo que ela queria. Quando não acontece, ela se volta contra Deus. Deus não tem culpa nenhuma, porque quem falou para fazer essa campanha foi o pastor, não foi? Não foi o homem lá da fé? Hã? Ou você ouviu o próprio Deus dizer para você: ó, minha irmã, ó, meu irmão, olha aqui, meu filho. Você ouviu Deus falar isso para você? Ô, meu filho, vem aqui. Você vai participar dessa campanha aqui, ó. Durante 7 dias você vai trazer um envelopinho desse aqui toda quarta-feira. Dentro desse envelopinho você vai colocar o pedido de oração que você quer, e dentro desse envelope você coloca uma oferta de R$14. Você vê que é tudo simbólico? Então assim, durante essas 7 quarta-feiras, você vai fazer o mesmo pedido às 7 quarta-feiras. Nessas 7 quarta-feiras você traz aqui R$14. Então, na conta da igreja, durante 7 quarta-feiras, ele vai ter a cada quarta-feira R$14 seu. E o pedido de oração que está ali, se não acontecer, você vai fazer o quê? Você vai cobrar quem? Deus? Ô Deus, eu vim às 7 quarta-feira aqui, paguei R$14 toda quarta-feira, fiz o pedido de oração, mas não aconteceu. Foi Deus que mandou você fazer isso? Então o que as escrituras falam? Depois você lê lá Hebreus, capítulo 6, você vai ver sobre sacrifícios insuficientes. O que Malaquias 3:10 fala, né? O que o Senhor Deus fala? Trazei dízimos, trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que não falte mantimento na casa, para que tenha manutenção na casa, e provai-me nisto, ou seja, experimentar nisso. Não é fazer prova de mim, não é me testar nisso. Você não pode provar a Deus, não se pode fazer prova de Deus, mas me experimente nisso. Quando Deus fala assim, me experimente nisso, Ele está falando assim para você, me conheça nisso. Conheça a minha fidelidade, conheça a minha bondade. Não é porque você está hoje ofertando ou você está dizimando que eu vou te desamparar. Não é porque você está ofertando ou está dizimando que eu vou deixar você passar necessidade, deixar passar dificuldade. Pelo contrário. Você está entendendo? Então, experimente-me nisso. Porque eu sou fiel, eu sou bom. Deus está dizendo isso. Então, assim, me experimente na minha bondade, na minha fidelidade. Mas não pense em barganhar para comigo. Não é porque você está ofertando ou dizimando que eu tenho a obrigação de te servir. Deus não tem a obrigação de servir o homem. Deus não tem a obrigação de responder o homem. Deus não tem a obrigação de entregar ao homem aquilo que ele quer. Deus já fez demais pelo homem. Muito mais do que o homem imagina. Até porque se não fosse Deus soprar o fôlego de vida em nossas narinas, não passaríamos de pó e barro. Então Deus nos deu a existência. Devemos ser gratos a Deus o resto da vida, e ainda assim não será o suficiente para retribuir tudo o que Cristo fez por nós na cruz.
Então, quem é o homem para cobrar a Deus ou para exigir algo de Deus? Então, quando Deus diz assim, olha, seja consciente, tenha responsabilidade, traga os dízimos e as ofertas. Por que você tem dificuldade de dizimar ou de ofertar? Por quê? Você está tão apegado assim ao dinheiro que fica arrumando pretexto, até mesmo sai da igreja só para não ter que dar o dízimo? Esse é o problema. O problema é o dinheiro, então o dinheiro se tornou o quê? Uma pedra de tropeço na sua vida. Ao invés de ser bênção, se tornou uma pedra de tropeço, porque agora você carrega um fardo dentro de você, ao ponto de você arrumar um monte de pretexto, de não querer participar da obra de Deus com aquilo que você ganha, simplesmente para não ter que abrir mão daquilo que você ganhou. Agora assim, tem muita gente que fala isso. Eu vou fazer minha parte. Se lá do lado de lá ele está sendo desonesto, o problema é dele. Isso é errado. É ser conivente com o crime, é ser conivente com o erro. Então não existe isso de você falar assim, eu estou na igreja, eu estou lá ofertando, estou dizimando. Se o pastor está metendo a mão no dinheiro e está extraviando o dinheiro, isso é problema dele. A minha parte eu estou fazendo. Isso é errado também. Sabe por que é errado? Porque tem que ter transparência. Tem que ter transparência. Então, pastor, vamos fazer uma prestação de contas para a igreja do que está sendo gasto. Vamos ser transparentes para todo mundo. Vamos abrir as contas da igreja para todo mundo. Que igreja que abre as suas contas? Pelo contrário, a igreja hoje não paga imposto, né? E não deve pagar mesmo, porque é uma igreja que faz muitas vezes o papel do governo, o assistencialismo, onde o governo não entra, a igreja entra. O que o governo ele não consegue atender, muitas vezes é a igreja que atende. Então você vai lá na Cracolândia, o que você mais vai ver na Cracolândia são igrejas que estão assistindo pessoas, estão ajudando pessoas. Então não é correto que se cobre realmente imposto da igreja. Porém, as igrejas têm que ter sim uma prestação de contas para com os membros da igreja. As contas da igreja precisam ser abertas, não somente na hora do pedido, mas sim na hora dos pagamentos, na hora da prestação de contas, para que haja transparência. Se houver transparência na igreja, muitas pessoas não deixarão de sair da igreja, porque muitas já saíram e muitas ainda podem sair por causa da falta de transparência. Essa que é a questão. Deixa eu só cumprimentar todos os irmãos aqui. Então, irmãos, o que eu queria deixar bem claro, né, em relação a essa palavra, em tocante à palavra de Malaquias 3:10, é isso. Quando Deus fala assim, olha, provai-me nisto, Ele não está falando para você atentar a Ele, nem fazer prova dele, nem desafiá-lo. Porque o sentido de prova que as pessoas colocam hoje, a conotação é de desafio. Ou seja, e provai Deus, faça uma prova de Deus, ou seja, desafie Deus. Não seja louco de fazer isso. Não seja louco de desafiar a Deus. Deus não pode ser tentado. Não, Deus não pode ser testado. Deus, é um ser supremo e soberano e santo, criador. Então não seja louco de querer fazer uma prova de Deus. Não faça uma prova de Deus, porque Deus não pode ser provado. Quando Deus fala e provai-me nisso, Ele está dizendo experimentai nisso. Experimente a minha bondade através da sua fidelidade. Quando você é fiel no dízimo e na oferta, qual que é a mensagem que você está passando no reino dos céus para o mundo espiritual? Eu ganho meu dinheiro, tenho meu sustento, contribuo com a obra do Senhor nessa terra, ajudando a igreja, e não sou apegado ao dinheiro. Não é o dinheiro que me move, sou eu que movo ele. Você está entendendo isso, meu irmão? Então o ato de você dizimar, de ofertar, mostra que você não está aprisionado, que você não é escravo, você não é refém do dinheiro, mas sim o dinheiro que te pertence, não você que pertence ao dinheiro. E quando você age assim de uma forma fiel, por mais difícil que seja, você está ali validando essa fidelidade, não somente em teoria, mas em prática, em obra, não é?
E aí Deus diz assim: experimentai nisso, experimentai a minha bondade através da sua fidelidade. Porque eu reconheço o seu sacrifício, eu reconheço a sua voluntariedade, eu reconheço a sua caridade, eu reconheço a sua fidelidade, porque você não somente fala, mas você vai lá e faz. E você vai conhecer a minha bondade através da sua fidelidade. Você está entendendo tudo isso, meu irmão? Que palavra abençoada de Deus para as nossas vidas nesta manhã de hoje, né? Malaquias 3:10, Deuteronômio 6:16. Então, aprendemos com tudo isso que não se pode fazer prova de Deus. Deus não pode ser provado por ninguém, por nada. Deus é um ser supremo, soberano. Entendeu isso? Então, quando Deus fala assim, olha, e provai-me nisso, Ele está dizendo, me experimente nisso. Experimente a minha bondade nisso, a minha fidelidade. Experimente-me nisso. Me experimente através da sua fidelidade. É só isso que Ele está dizendo. É simples de entender. Não se pode tentar o Senhor seu Deus, não se pode tentar a Deus, não se pode desafiar a Deus. Deus está dizendo: experimentais, provai-me nisso, experimentai a minha bondade através da sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês nesta manhã de hoje. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.